Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. Segunda-feira um pouco amarga, né? O Vasco empata com Boa Vista em Bacaxá e é eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, claro, eliminado pelo planejamento do Vasco em si para a temporada. A gente sempre protegeu o fato, né, do Vasco voltar com os garotos, agora por conta de uma fase, né? Se o Vasco passa para as semifinais, o Vasco utilizaria os garotos que estão hoje, né, no profissional, no elenco principal, para reforçarem a Copinha. Mas enfim, o planejamento do Vasco em si foi enfraquecer a Copinha e completar a equipe no estadual. Não deu certo no estadual, porque o Vasco não venceu ainda na competição. Equipes fracas, né, do interior do Rio, até mesmo da cidade do Rio. E, claro, a gente observa o Vasco na Copinha sendo eliminado. Então, o tiro matou e fez duas vítimas, né? Vamos falar bastante sobre os jogadores que estão sendo criticados no profissional e também na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet quer te dar até R$500 de bônus. Tá tudo legalizado no Brasil, zero problema com a Estrela Bet. Vem novidade aí para quem é palpiteiro, né? Gosta de palpites esportivos assim como eu. Então, clique no link, faça seu cadastro e corra para ganhar até R$500 de bônus para a gente fazer os nossos palpites juntos na melhor casa, né, de palpites esportivos hoje. Legalizada, jogo legal, mas é entretenimento para maiores de 18 anos. Fechou? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Segunda-feira amarga para o torcedor vascaíno. É exatamente assim que muita gente enxerga o início dessa semana diante de uma eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A gente vai falar sobre isso. E também por mais um empate no Campeonato Carioca, colocando o Vasco ali na 9ª colocação com 3 pontos. O Vasco ainda não venceu. E a gente vai falar sobre todos os jogos que o Vasco tem pela frente agora na competição. Bom, vamos falar primeiro sobre Copinha, né? O Vasco foi eliminado ontem para o Corinthians. O time do Corinthians não era muito bom, hein? Dava para vencer. Tecnicamente, o Vasco foi até melhor em alguns momentos, só que fisicamente, quando eu falo fisicamente, não é o preparador físico, é a parte biológica. Os jogadores mais velhos tendem a ser maiores e mais fortes fisicamente. A partir do momento que o Corinthians quis acabar com o jogo, abaixou as linhas ali, todo duelo 1 contra 1 no corpo, na parte física em si, ele vencia os duelos e travou o Vasco ali no final do segundo tempo, atrapalhando o Vasco a tentar chegar ali ao gol de empate. Então, o jogo começa com o Corinthians marcando muito cedo, né? Um gol, para mim, falha dupla. Eu acho que o Felipe Gabriel não pode levar um gol ali daquela distância com um chute tão fraco, mas foi ali no cantinho, mas dava para chegar, tinha que ser mais rápido, atacar melhor a bola. E quem perdeu ali também a bola, né, na entrada da área tem a sua parcela de culpa. Óbvio, a gente observa, né, que o Vasco tinha uma vontade muito grande dentro dessa partida, manteve o jogo equilibrado do início ao fim, mas a situação envolvendo a questão física fez a diferença e a gente está eliminado. O Vasco está eliminado da Copinha. Um sonho do torcedor vascaíno de comemorar o título que, pra gente, óbvio, o torcedor vascaíno quer comemorar um título, e a Copinha estava muito próxima, né, disso acontecer, já pulando para uma semifinal caso passasse do Corinthians. O Corinthians que não tem uma equipe muito boa, tá? A equipe do Corinthians é muito limitada, só que o Vasco foi limitado pela diretoria, tirando, né, os grandes destaques da Copinha, levando para completar o elenco profissional, que também não deu certo esse planejamento lá em cima. Os garotos estão sendo queimados, os garotos não estão performando, e acaba que duas categorias de base do Vasco vão perdendo, né, o prestígio por conta de um início de temporada. Claro, temos destaques positivos na base do Vasco na Copinha, Lucas Zucarello, Elder, bom jogador. Os dois laterais eu gosto muito do Breno. Dá para botar muitos jogadores aí para prepará-los muito em breve para o profissional, né? Diga-se de passagem, bons jogadores, mas a nível de comemoração, de ímpeto, né? O que esses garotos precisam não é de frustrações, né, de eliminações, e sim de títulos. Então, para mim, o planejamento errado do Vasco
Mais uma vez, eu venho falando isso há muito tempo, questionado por muitos, óbvio, eu não sou o dono da razão, mas eu já sabia que o fim seria esse. Nada no estadual e nada na Copinha. Então, um planejamento de nada no início do ano não deu certo e o Vasco frustra mais uma vez o seu torcedor. E isso é triste porque a gente tem uma geração de torcedores que precisam comemorar títulos, crianças, enfim. E a gente tem uma dificuldade, né, de segurá-los para ser vascaínos, né? Muitos pais relatam isso para mim, que os filhos têm sido convencidos de torcer para outros clubes, aí o pai tem que se virar para fazer o filho manter-se vascaíno ali, enfim, essa dificuldade é porque o Vasco não comemora títulos, né? Então a Copinha ela é importante em vários fatores, não só para elevar a moral da molecada que está ali embaixo, subindo, né? Para ter ali o ímpeto da melhor equipe, quem sabe, do Brasil, tendo o primeiro título ali, você desenvolve melhor os garotos, você mostra os garotos para o mundo, mostra também para o mercado que você tem grandes valores, atrai olhares de grandes europeus ali para possíveis vendas. Tudo isso foi jogado fora e não foi levado em consideração na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do Brasil. Infelizmente, o planejamento não foi pensando nisso, foi pensando em um início de Carioca que também não deu certo. Então, nada deu certo até aqui e o Vasco agora observa, né, o restante aí do Campeonato Carioca sem a Copa São Paulo e também lá na 9ª colocação com apenas 3 pontos conquistados. Lembrando que agora o Vasco no profissional agora, com o elenco principal voltando, retornando, e a gente vai ver agora tudo começando, entre aspas, do zero. O Vasco enfrenta na quinta-feira o Madureira lá na Arena da Amazônia, tá? O Vasco enfrenta o Madureira, o Vasco é mandante, o jogo foi terceirizado, muita gente reclamando dos ingressos, do preço dos ingressos, mas é porque foi terceirizado, não é o Vasco que escolhe ali o preço dos ingressos. Então, peço para o torcedor manauara comparecer, é um momento único que vocês vão ter com o Vasco em si na temporada, talvez o último jogo, e vocês de Manaus, como são muito assíduos aí pelo Vasco, precisam estar presentes, então faz aquele esforcinho, claro, sei a dificuldade hoje do nosso país financeiramente, mas se tudo der certo, seja sócio para melhorar nessa questão do preço, e a gente vai estar sempre fazendo, né, essa propaganda positiva para o Vasco Off Rio. Teremos inúmeros eventos antes do jogo, então prepare-se, Manaus, vai ser muito legal essa chegada do Vasco aí para vocês manauaras. Então o Vasco enfrenta na quinta o Madureira, né, na Arena da Amazônia, depois no domingo enfrenta em São Januário a Portuguesa, depois na quarta-feira em São Januário também o Maricá, só que o Maricá é o mandante mesmo jogando em São Januário, depois em São Januário o Vasco volta a jogar contra o Volta Redonda. O Vasco também ainda não definiu o jogo para Vasco e Fluminense. Esse jogo pode ser em Brasília e também pode ser no Maracanã. Existe essa possibilidade, ainda não está definido o mando de campo para Vasco e Fluminense, o Vasco mandante nesse jogo. Bom, nada dando certo ainda nesse início de temporada, espero que o Vasco entre em campo lá na Arena da Amazônia e faça com que o torcedor pense diferente. Muita gente triste com o início dessa temporada, um planejamento que já falhou em 2 instâncias, 2 lugares, né? Carioca e Copinha, jogados fora até então. Espero que o Vasco agora repita, né, um bom desempenho para recuperar-se na tabela de classificações e ir pelo menos aí para as semifinais do Campeonato Carioca. E você do outro lado, queria saber a sua opinião. Tá feliz? Tá triste? Vai ali nos comentários que a gente vai falar bastante sobre isso. Logo mais, porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.